tarde, da Arquitetura Preta, uma outra live que vai ter amanhã sobre saúde em arquitetura. A gente está incorporando dentro da agenda da arquitetura, da Semana da Arquitetura. Então, a gente fez essa programação especial. A live mais tarde tem vários convidados externos, o que vai ser bem interessante. Então, espero que vocês estejam animados. Enquanto a Mariana vai fazendo essa setagem aqui, eu vou tentar organizar para poder fazer a transmissão ao vivo também no YouTube. Deseje-me sorte. Boa sorte, professor. Olha, minha conexão tá triste. Qualquer coisa acontecer, a gente pressiona F no chat. Eu estou reduzindo a qualidade da imagem, isso deve resolver. Conexão ruim hoje vai ser todo mundo praticamente, porque pelo menos aqui em São Gonçalo o tempo tá todo preto, tá ventando horrores, então tá complicado. A minha internet está sofrida aqui, mas aparentemente está sendo feita essa transmissão, não sei. Quem quiser checar, tá carregando. Olha, o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter um streaming contínuo. Que triste isso. Oi, gente. Oi, Mariana, bem-vinda. Desculpa o atraso, gente. Eu estava falando para eles que estou tentando fazer a transmissão ao vivo no streaming do YouTube usando softwares avançadíssimos, mas a minha internet pesa pra caramba, né? Demanda uma internet muito grande e eu acho que não está rolando. De toda forma, esse vídeo está sendo gravado, então eu lanço posteriormente também. Mas eu estou tentando. Enfim. Não, tudo bem. Faz parte. Eu acho que eu vou interromper a transmissão, já que o sinal está muito... Vamos lá, interromper. Pronto. Servir a gravação mesmo, é o esquema que a gente tem, né? Isso aqui vai ser lançado no YouTube igual e a gente faz da mesma forma. Então, Mariana, enquanto o pessoal que não te conhece ainda, eu acho que seria legal você se apresentando, né? Falando quem você é, ligando a câmera para a gente se ver, né? Bem mais interessante. Tá, pode ser. Então, primeiro eu vou pedir desculpa pelo atraso. Na verdade, eu estava aqui com um problema, digamos, tecnológico. Na verdade, ia apresentar num outro computador, no laptop, que é onde tem câmera. E eu estava tentando passar aqui a apresentação por laptop, só que a apresentação ficou um pouco pesada e eu acabei lembrando disso em cima da hora. Então, vou fazer o seguinte, o que vocês acham? Eu acho que falta alguns minutos para baixar, mas eu não quero mais atrasar, não. Eu passo por aqui e no meio da apresentação, qualquer coisa eu passo para o outro, que aí a gente pode conversar com câmera, que é bem melhor. Tá, mas pode se apresentar primeiro, né? Sem essa pressa toda, tá? Vamos lá. Tranquilo. Bom, meu nome é Mariana, eu sou arquiteta. Eu sou formada em arquitetura pela UFRJ. Também estudei na Hochschule für Technik de Stuttgart, na Alemanha, que é onde eu tive uma base bem técnica de arquitetura. E minha trajetória na arquitetura ela foi muito assim, de uma autodescoberta, que eu entrei na faculdade, eu não fazia ideia o que eu queria. E a tecnologia começou a surgir um pouco depois que eu me formei, que eu fui começando a descobrir esse tema, porque eu me formei assim, eu não sabia também direito o que eu queria com a arquitetura, e eu comecei a estudar o que me puxava mais, e quando eu comecei a ver as possibilidades dentro do campo tecnológico, não do campo tecnológico também, mas do campo de todas as possibilidades dessas novas ferramentas, teve muito a ver com o que eu estava procurando na faculdade, então cada vez fui estudando mais a fundo e sigo fazendo isso. E eu trabalho com arquitetura com interiores, tanto comerciais quanto residenciais, e estudo desde essa fase, desde
que é essa tecnologia, essas ferramentas. Comecei a aprender Grasshopper, comecei a aprender design paramétrico, comecei a aprender sobre fabricação digital e todas as possibilidades na arquitetura. Eu acho que vocês estão aí, são a maioria de estudantes de arquitetura, né? Estão no final. Não sei se todos aí estão no final, a palestra foi bastante aberta. E acho que o que eu queria dizer para vocês eu preparei essa palestra assim com bastante carinho, porque eu sei assim que a tecnologia todos os termos de tecnologia são muito novos e é muito difícil a gente estar entendendo tudo que está acontecendo. Pelo menos quando eu comecei, eu fiquei bem perdida. E o que eu procurei fazer aqui é tratar para vocês o que são, o que é cada termo e quais são as possibilidades. E eu tentei trazer ao máximo como vocês podem aplicar e o que está sendo feito, tanto fora quanto no Brasil. Eu tentei trazer muitas coisas assim, que estão acontecendo aqui no Brasil, porque eu acho importante, principalmente na fase que a gente está terminando a faculdade, que a gente passa um pouco da questão do começo da faculdade, que a gente vai experimentar, a gente começa a pensar do tipo, pô, e isso como trabalho, e isso como é que isso se aplica. E eu tentei basear muito sobre o conceito, o que é, e um exemplo sobre isso. É lógico que é um campo muito novo, é um campo que tem muita coisa acontecendo. Eu tentei mostrar um pouco do que está acontecendo. Tem várias coisas, talvez vocês até podem saber outras coisas que eu não sei. Mas eu acho legal também gerar esse senso crítico em vocês. Eu gostaria que vocês saíssem daqui um pouquinho questionando e perguntando, cara, como é que eu posso fazer isso? Eu acho que é um pouco... Eu ficaria muito feliz se você chegasse no final. E eu acho que também não é uma coisa assim de achar tudo maravilhoso, porque a tecnologia, tipo, design paramétrico, design digital, às vezes a gente acha como uma coisa inalcançável. É saber também que vocês podem. E se vocês quiserem descobrir um pouco mais, tem muita coisa legal. E é só vocês questionarem. E inovação é um pouco isso, né? É um pouco a gente experimentar, de questionar. E tudo um pouco que a gente também traz da faculdade, de não só aceitar o que a gente tem como arquitetura, mas o que a gente pode conseguir com ela. Eu tô falando pra caramba, mas eu não quero também uma palestra assim, que eu não saiba se vocês estão vivos aí. Eu sei que a gente pode abrir perguntas no final, mas se vocês quiserem perguntar ao longo da palestra, podem fazer isso tranquilamente. Se me permite, Mariana, a gente pode até antecipar as perguntas enquanto carrega a sua apresentação de pauta pesada. O que você acha? Eu acho difícil fazer perguntas antes da palestra, mas se alguém tiver alguma pergunta, mas também não queria atrasar tanto. Ou então Daniel. compartilhar. Mas seria para talvez ver, assim, por exemplo, algum ponto que eles se sintam, principalmente que é uma demanda deles. Isso pode ser interessante para a gente saber. Não, acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é se alguém tem alguma pergunta, assim, pode perguntar sobre mim, sobre essa área. Eu não sei se eu consegui abordar tudo, né, também. Mas também é importante saber o que vocês pensam sobre isso. Mas eu também... Se alguém pode falar já. Mas eu também já posso ir começando. Quer falar. Fernando levantou a mão. Fernando, liga o áudio. Já que eu vi no pôster, né, que ia falar sobre impressão 3D, essas coisas, eu queria perguntar a sua visão em impressão 3D utilizada na arquitetura. Legal. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que a impressão 3D é uma possibilidade infinita, não só de material, de impressão de vários tipos de material,
como teste de novos materiais e prototipagem rápida, né? Que a gente pode construir uma casa em muito pouco tempo, mas também tem suas limitações. Tipo, a impressão 3D, ela não consegue fabricar todos os itens da casa. Ela consegue mais fabricar sobre as paredes, mas não consegue tipo, as tubulações, o piso, o teto. Ela não consegue chegar ainda. Eu acho que é uma área bastante nova que está progredindo, está indo muito bem, mas ainda está em fase de implementação, ainda tem muito que evoluir. E eu acho que no design ela está sendo usada assim de maneira muito legal. Assim, a gente está conseguindo prototipar muito rápido. Respondi? Sim. Sim. Obrigado pelo parecer. Sabe o que seria legal você compartilhar com o pessoal também? Dizer, por exemplo, se você falar sobre utilizar esses instrumentos tipo CNC, aonde você consegue informação open source desse material também. Eu acho que provavelmente isso deve ter tudo nos seus slides, né? Mas se quiser antecipar aqui pra gente, seria legal saber isso também. Onde você acha os modelos interessantes para reprodução? Se você tiver alguma impressora de impressão 3D, ou, inclusive, ou material open source, tipo, faça sua casa com as diversas peças, tipo aquelas WikiHouse, né? Que nem aquela menina fez, a Cláudia Rod, lá da Falk. Você lembra disso, né? Casa Revista. Está na apresentação. Tá na apresentação, né? Imaginei. Assim, o que eu mais posso falar sobre essa questão de impressão 3D, da CNC, eu acho também, existe alguns modelos prontos, de a questão do open source, o design aberto, mas eu acho que é muito legal também pesquisar os Fab Labs, que eu vou tocar nesse assunto também. Existe muitos espaços de Fab Labs. O Fab Lab é um conceito que surgiu na MIT, que é uma escola dos Estados Unidos, e ele é um espaço onde tem várias máquinas de fabricação digital, como a CNC, como a impressora 3D, como a router laser, e é um espaço assim de testes, onde todo mundo pode usar para prototipar. Ele criou isso como um espaço que eles chamam de espaço maker, que é onde você pode criar. E esse conceito, eles expandiu esse conceito em várias cidades do mundo, tem algum Fab Lab, e aqui no Rio tem alguns. E o conceito do Fab Lab, e para você ser chamado de Fab Lab, um dia você tem que estar aberto ao público, tem que ser gratuito. E é muito legal aprender dessa forma. Aqui no Rio eu sei que tem a Casa Firjan em Botafogo, que tem o Fab Lab, mas eu não sei, eu acho que ele está fechado desde que começou a pandemia, não sei se ele reabriu. Tem o do Senai também, que o do Senai não é Fab Lab, eles chamam de Centro de Tecnologia, mas tem vários cursos, alguns são gratuitos, outros são pagos, mas o preço não é tão alto. E esses lugares também, eles dão alguns cursos abertos, tem dias abertos, dão conteúdo online, são bem legais. Tem um espaço, acho que é o Hub, é o FRJ, que também dá uns cursos sobre prototipagem, Arduino, impressão 3D, que eu acho que aí quando você começa a entender como é que essas coisas funcionam. Bem legal. No Senai, quem está falando é a Tayla. No Senai de Barreto e Niterói também tem. Inclusive, cara, que bom que você me deu essa informação, porque eu procurei. E já participei. Você já participou? Eu procurei no Senai outros lugares, eu achei o Senai de Benfica, que tem um espaço muito bom, mas eu queria encontrar um em Niterói para vocês. E acabei não encontrando. No Barreto tem, no Senai de Barreto. Eu fiz mecânica de manutenção lá. Daí tem máquina de impressão 3D, tem máquina laser, máquina de cortar, é bem legal mesmo.
Incrível, gente. É até bom saber, né? Porque Barreto também é perto, para quem mora em São Gonçalo, né? Acaba sendo até uma posição até mais central para vocês, né? A gente já sabe que tem muita gente de São Gonçalo, de Maricá, de Itaboraí, então é uma informação de ouro. Uma coisa que é importante destacar é que essa turma aqui, em especial, tem vários alunos que estão desenvolvendo no projeto áreas que são para desenvolvimento de jogos ou áreas interativas. Então, a parte da tecnologia interessa muito eles. Tem gente que está fazendo hub de startup, tem gente, então a questão estúdio de animação, né? Então, a questão dessa necessidade de pensar esses espaços como um espaço que seja uma interface de trocas e que também possibilitam, também pode ser bem enriquecedor até para eles conhecerem, né, esse tipo de espaço, que nem os Fab Labs, né, que possibilitam esse tipo de informação. Como é que anda aí o seu carregamento aí, Mari? Estou abrindo aqui a apresentação. Ah, maravilha. Deixa eu só finalizar que eu mudo de computador. Sem problemas. Enquanto isso, gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram saber antes de ver a apresentação dela? De antemão, assim, relacionado ao projeto de vocês, pode ser. Né? Eu acho que seria importante. Eu não sei se eu vou atingir exatamente o projeto de vocês, que eu tentei fazer uma coisa um pouco mais abrangente. Mas querendo fazer perguntas sobre o projeto, fiquem à vontade também. Isso. Fiquem à vontade. Ó. Por exemplo, a Sara, ela está fazendo um espaço Hikari, eu não lembro a palavra japonesa, que é todo voltado para a questão tecnológica, né? Como é que é, Sara, o teu espaço? Ela está muda. Tem a Hub de Startup da Tamires, que ela está aqui presente também. O Lucas está fazendo Eu estou aqui, professor. Oi. Só que eu ainda não tenho dúvidas ainda não. Deixa eu assistir a apresentação para eu fazer minhas perguntinhas. Sim. Tranquilo. Eu vou entrar e sair aqui agora, que já abriu, tá? Tá. Vamos aguardar um instantinho. Daqui a pouquinho. Então, ela faz essa transição aí. Professor, misericórdia, que luta que eu tô com a minha internet. Quase que eu não consegui falar. Eu vi que você caiu. E tá até difícil adicionar você aqui. Mas eu também tô com problema na internet. Minha internet tá sofrível. Eu tentei fazer a transmissão no YouTube, não rolou. Então, vamos ver, né? A próxima, que o pessoal quer muito transmitir no YouTube ao vivo, eu tô até pedindo para outra pessoa fazer essa transmissão para mim. Já tem gente treinada para isso, eu já passei a chave de transmissão. Vamos ver se vai dar certo, porque eu mesmo não vou conseguir. Mas faz parte, gente. É isso aí mesmo. E gostaram do meu fundo aqui? Tecnológico? O fundo tá bonito. É que é o mesmo fundo que está na apresentação da Mari, né? Naquela capa que eu fiz, só que com outras cores. Vamos ver. Ia tá entrando de novo. Vamos só aguardar um instantinho enquanto ela retorna, né? Com a apresentação. Deve ser ela, espera só. Ela. Mariana, voltaste? Oi, estão ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Liga a câmera para o pessoal te ver. É muito chato você é a única cara que está aqui aparecendo com fundo tecnológico. E agora que a câmera não abre? Ah, tá. Se conseguir, né? Se não conseguir, a gente segue sem. Não acredito que agora não querem melhorar minha câmera. Tá dizendo que
Eu acho que é um problema do aplicativo. Eu tenho que entrar na política de privacidade. Olha, tô tornando você participante, eu não sei se isso ajuda. Tô te dando todos os privilégios aqui. Vamos ver o que mais eu posso fazer. Estou com todos. Você tá aqui como um apresentador, que é mais do que participante. Vê se você pode mudar o fundo também. Veja aí. Não, peraí, eu vou sair e entrar. Tá. Vamos lá. Só esperar um pouquinho enquanto ela retorna e aí a gente inicia. Mas, sim, esse campo da tecnologia tem muitas possibilidades, né? Porque a gente estava falando sobre a questão do espaço maker, né? Que a gente consegue desenvolver algo 3D, né? E também pode fazer aquele trabalho de CNC que a máquina ela corta o que você quiser. Mari entrou? Agora foi? Foi, mas não tá me deixando entrar, não. Acho que é uma política de privacidade. Acho que deve ter alguma coisa no meu computador que não deixa ligar a câmera para esse... Coloca uma apresentação, então. Você consegue Vou compartilhar? botar. E aí a gente vai para a apresentação. Uma pena. Fiz errado, né? Clica 2 vezes, né? Sempre clica 2 vezes. Pode demorar um pouquinho. Estão vendo? Ainda não. Agora sim, apareceu. Perfeito. Pode falar. Eu vou mutar aqui. Me mutar. Tá vendo em tela cheia? Sim. Tá. Bom, gente, como eu estava falando, essa palestra é voltada para um pouco de direção dos conceitos ligados à tecnologia no contexto da arquitetura e sobre as aplicabilidades dela. E eu, primeiro, antes de começar, eu vou fazer uma introdução a tipo como chegamos nessa tecnologia da informação que a gente vive hoje em dia. E pode parecer um conceito que muitos de vocês já sabem, mas eu quis estruturar um pouco como que na arquitetura isso se comporta. E a gente vai chegar no momento de hoje em dia. Mas primeiro eu queria muito que vocês entendessem assim, o que é tecnologia, né? De onde vem essa palavra? Será que tecnologia está ligada ao computador? Será que está ligada a todos os dispositivos digitais? E existe pessoas que vão para esse campo acreditando que a tecnologia é ligada à engenharia, ao campo de softwares e produção digital, e existe o campo que acredita como a tecnologia como conhecimento científico. A tecnologia como... A tecnologia é um conceito de experimentação, onde você tenta descobrir um erro, usa o seu conhecimento sobre aquele problema, testa o seu conhecimento, testa a aplicabilidade e soluciona um problema. Isso é o conceito que a gente vai trabalhar aqui como tecnologia. Essa palavra vem do grego, como vocês estão vendo aí, tec, que significa técnica, e a logia, que significa estudo. Ou seja, a tecnologia é o estudo de algo que se reflete numa técnica e geralmente está ligado à solução de um problema. E também a inovação. Inovação é um conceito que é basicamente algo novo, um objeto novo ou uma modificação de algo existente. É como você pega uma ideia e transforma ela em algo que não foi feito antes, ou modifica algo que já está existente. A inovação está muito ligada também ao conceito de invenção. A invenção também é muito ligada, assim, quando você cria algo novo. E a inovação é tipo a técnica que você usou para criar algo novo. E feito isso, eu vou traçar que a tecnologia, ela começa desde a pré-história do homem. Um dos primeiros
que é dito como um dos primeiros indícios de tecnologia do homem, foi esse material aqui, que é a lança que o homem pré-histórico usou. Ele pegou um problema que ele tinha, que era como melhorar o meu ataque a outros animais, estudou um material que era pedra, estudou como eu vou melhorar isso para criar qual tipo de formato isso pode ter para que o meu objetivo seja alcançado, e começou a aperfeiçoar. Isso é basicamente o estudo de um problema, a aperfeiçoação de um estudo de material, usando a técnica para solucionar um problema. E na arquitetura, a gente também tem alguns conceitos, existem várias coisas, eu estou botando aqui alguns para a apresentação, não ficar muito longa, mas isso também chega desde que do Império Romano, que começou a botar pedra sobre pedra para criar as divisórias, e depois começou a descobrir como que essa pedra ela pode ser moldada a ponto de ela ficar simétrica, encaixar, ou como que essa pedra ela pode, que material eu posso botar para que a pedra junte uma na outra e crie um material em que uma divisão mais estável. Isso é tecnologia, isso é um estudo de um problema, isso é um estudo técnico para a solução de um problema. E na arquitetura, a gente tem vários exemplos, como o vidro, que foi uma evolução tecnológica absurda, porque possibilitou fechar um ambiente mantendo a iluminação natural. E isso criou uma série de possibilidades. E aí o vidro evoluiu bastante ao longo do tempo. E o homem foi descobrindo como mudar a sua cor, como mudar a sua forma, como mudar o seu formato, até a vastidão de quantidade de vidro. Isso é uma evolução tecnológica, também ligada à evolução da indústria da engenharia. Outro material que mudou totalmente a arquitetura foi a tecnologia também do aço, que possibilitou a construção de vãos muito maiores do que se podia fazer com pedra e concreto. Possibilitou prédios muito mais altos. Eu procurei com muito cuidado essa foto da Torre de Paris, para vocês verem a proporção dela para o tamanho dos prédios no entorno, para você ver como foi totalmente discrepante a evolução da chegada do aço. E até hoje, como a cúpula do parlamento alemão, outro marco também, uma construção em aço e vidro bastante usada na Europa, que também pega esse domínio do aço e começa a tecnologia se moldou muito a arquitetura. Só que o aço é um material muito caro, tem uma baita tecnologia tração e não tanta compressão. E para resolver esse problema acabou surgindo o concreto armado, que é a mistura do aço e do concreto, os vergalhões de aço cobertos pelo concreto, e possibilitou juntar a qualidade de tração do aço com a qualidade da compressão do concreto. E aí abriu uma infinidade de possibilidades dentro da arquitetura. Só que aí eu vou falar de 3 arquitetos agora que mudaram um pouco esse conceito do que é mudar um pouco o conceito do que é inovação, que eu posso fazer com isso. Porque mesmo com a descoberta da tecnologia do aço, tecnologia do concreto armado e todas as descobertas do século XX, os arquitetos em 1940, 60, 50, 60 continuavam fazendo a mesma estrutura arquitetônica rígida, com bastante rigidez, bastante regras de paralisação. E veio um cara e mudou totalmente o que era isso, que foi Oscar Niemeyer. A grande vantagem, a grande geniosidade do Niemeyer foi que ele olhou para a possibilidade que a gente tinha e falou assim, cara, olha a possibilidade que a gente tem, a tecnologia que a gente tem do concreto armado. A gente não precisa mais fazer ângulo reto. A gente não precisa mais ficar preso a uma forma. A gente pode fazer
estruturas totalmente orgânicas, totalmente alinhadas com a natureza. O Niemeyer, em 1940, ele já estava falando sobre natureza, sobre as formas. Ele falava o ângulo reto, ele não é da natureza. O que é da natureza é a forma curva. E aí, uma infinidade de formas para se chegar. Para ele chegar a isso, ninguém se cria e constrói, tem uma ideia dessa e sai revelando. O Niemeyer foi muito criticado também, tanto de questões estruturais, de como isso vai sustentar. E ele também estudou sobre engenharia para construir isso, aperfeiçoou a técnica e resolveu experimentar. Isso é bastante inovador. E consegui bancar numa época que era muito difícil. E eu não sei vocês como é que vocês são na arquitetura, mas eu, quando comecei na faculdade, eu odiava o modernismo. Porque a gente é meio pressionado no modernismo, tudo modernismo. Até porque o Brasil, ele foi precursor do modernismo. A gente não só tem Niemeyer, que é um dos arquitetos mais influenciadores do mundo, exatamente por inovar a forma que era feita a arquitetura da época e pensar diferente, pensar isso pode ser uma curva, isso não precisa ser sempre uma reta, pensar diferente que todos os modernistas estavam fazendo na época, mas a gente tem exemplos da Nina Bombardi, a gente tem exemplos do Lelé, que são arquitetos fenomenais brasileiros e que são grandes referências mundiais nisso. E eu ficava na faculdade te odiando, porque nem todo mundo explica isso pra gente. Mas quando eu comecei a ver tudo que essa galera estava pensando, como que eles estavam estudando aquilo, estudando a forma, estudando a arquitetura, experimentando sobre essas formas, usando os materiais, as possibilidades que existiam na época, cara, eles são uma cabeça muito inteligência, é muito ousadia chegar e vencer numa época bastante desafiadora. E esse projeto aí, eu botei essa imagem aí do MAC, que eu não sei se vocês já viram, mas só para vocês terem uma noção de escala, tem uma pessoazinha aqui, não sei se vocês veem meu sensor, mas o cálculo estrutural é muito grande para chegar uma sapata com esse tamanho desse pilar, e ele precisou estudar muito para isso, e não foi, as primeiras obras dele não tinham esse formato, ele foi criando isso ao longo do tempo até chegar a um embasamento de questionar o que é arquitetura e fazer algo diferente. E outro arquiteto que também questionou muito foi o Gaudí. E estudar a Sagrada Família, Gaudí foi um arquiteto que ele não pertencia a um estilo próprio, ele teve vários momentos da vida em que ele teve adaptou o estilo gótico ao Art Nouveau, ao moderno, e até porque a época dele é uma época que questionou essa questão de você ter que pertencer a um estilo. E o Gaudí, ele é um arquiteto espanhol, ele passou grande parte da vida dele em Barcelona, e é onde estão as maiores obras dele, e a maior obra dele é a Sagrada Família, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. E a Sagrada Família é um projeto impressionante, porque ela começou a ser construída em 1882 e ainda não terminou. Ela está prevista para terminar em 2026, mas não sei se vai terminar não, até por essa questão de pandemia. Eu não sei se vocês sabem, a Sagrada Família é toda feita por doações privadas, toda feita por pessoas, e ela para várias vezes por falta de dinheiro. Mas para o Gaudí, ele morreu em 1926, atropelado por um bonde, e ele tinha terminado não tinha terminado tudo sobre o projeto, ele ainda estava produzindo o projeto, e ele já acreditava nisso, ele falava que isso é um projeto que vai ser dividido por gerações. E o que é mais interessante da Sagrada Família é
como ele pensou a Sagrada Família. O Gaudí, ele tinha ele começou a pensar a forma... O Gaudí é um cara que começou a pensar parametria. Ele construiu o que hoje a gente faz no Grasshopper, ele construiu fisicamente. Como que é um caso, ele começava a medir as tensões por fios e por saquinhos de areia. E começava a medir esse formato. E ele começou a estudar as formas que ia chegar à igreja, ele por saquinhos. E toda vez que ele mudava aí mudava a curvatura de um teto, é uma hiperbóide, né? E mudava o formato. Isso é basicamente o que hoje a gente faz no Grasshopper. Com as gestas de parâmetros. A gente bota um parâmetro e se a gente muda uma parte, ou seja, eu vou mudar a forma de uma das torres, tudo se altera. E ele fazia isso basicamente por fios e pendurando saquinhos de areia, como você pode ir vendo na foto. E para saber como ia ficar o formato, ele botou um espelho embaixo. Cara, um cara pensando nisso nessa época é muito doido. E isso que ele construiu, ele levou anos para conseguir. Ele fez alguns modelos em relação a isso. Estou botando um exemplo aí para vocês. Mas ele fez alguns modelos e levou anos para fazer. E hoje a gente faz em questão de minutos ou horas no Grasshopper. E tanto no Grasshopper, tanto no Diamond e também no Revit também é capaz, né? E, cara, esse cara estava fazendo isso. Tipo, o design paramétrico, ele não é uma novidade. Mas o que o computador faz hoje otimiza tanto tempo que faz ele ganhar. A gente não tem tempo para ficar, peraí, vou levar uns 10 anos para produzir esse projeto. Não existe mais isso. E ele não só fazia esse modelo, como ele construía modelos de gesso. É tudo que a gente pensa hoje quando a gente vai fazer o teste, fazer uma maquete para testar a nossa arquitetura. Então, cara, assim, é um arquiteto que buscava muita experimentação, que buscava muito entender essa forma. E a Sagrada Família, durante a Guerra Civil Espanhola, ela foi, tipo, onde estavam os documentos do projeto do Gaudí, foi atacado e se perdeu grande parte das suas ideias de projeto. Então, o que está sendo feito hoje é tentar recuperar quais as ideias do Gaudí. E é questionado por muitas pessoas que estão mudando algumas coisas das ideias dele, mas isso é um questionamento que pode ocorrer de várias formas e tem várias visões sobre isso. E o que é mais legal é que a Sagrada Família, para ser construída, eu não sei se vocês sabem, mas a Sagrada Família está sendo construída e restaurada ao mesmo tempo, porque ela já tem tanto tempo que tem algumas partes que foi construída no século passado que já estão precisando de revitalização. E para eles construírem essas novas partes dela, eles estão sendo usados todas as ferramentas de hoje em dia, como o uso de programação, usando o Grasshopper, usando o Rhino, usando o CAD, e estão imprimindo em 3D todas as formas para conseguir entender essa geometria que foi criada por ele, que ele criou há mais de 100 anos atrás, né? E, bom, é impressionante, é muita maquete que eles estão desenvolvendo, e exatamente para recriar esses modelos de gesso que ele criou e conseguir passar essa forma para quem vai executar. E outro arquiteto que usou bastante essa questão de experimentação e inovou foi o Frei Otto, que o Frei Otto, ele é um arquiteto das estruturas leves, ele é um alemão, e ele estudou bastante as estruturas tensionadas e leves, porque ele acreditava também na sustentabilidade. Foi um cara bem percussor de sustentabilidade, e ele criava, e para ele chegar dessa forma, ele fazia vários experimentos com materiais naturais. E por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, isso é sabão, que ele pega um fio e começa a puxar, e ver qual é a forma que essa estrutura
de sabão tem. E ele começou a recriar isso na arquitetura. Ele pegava um palito, puxava o sabão, falava assim, qual é a forma que isso dá. E estudando essa estrutura, ele vai chegar no que é o formato da arquitetura. De novo, a questão da experimentação, do estudo, para solucionar um problema. Ele queria a estrutura mais leve possível. A partir do século XX, ele foi um período marcado por muitas guerras e também ligados a ela teve um grande desenvolvimento da tecnologia da informação, porque houve necessidade. E a partir disso, a arquitetura alguns programas começaram a ser desenvolvidos que começaram a ser usados para arquitetura e a arquitetura entrar no mundo digital. Eu botei aí a data de lançamento de alguns dos programas que os arquitetos usam, para vocês terem uma ideia de tempo. Só para vocês terem uma ideia, o BIM é da década de 70, mas não tinha muita tecnologia para implementação e o AutoCAD estava muito forte. Ele já estava sendo usado pelos arquitetos e ele só começou a ganhar força a partir dos anos 2000. E eu achei muito engraçado, porque eu não sabia tanto dessas datas, mas o SketchUp surgiu na mesma data que o Revit. E o Rhinoceros também é muito, muito antigo. E o V-Ray também, eu achava que a renderização era um pouco mais nova. Mas quando a arquitetura ela chega a isso, ela começa a entrar no campo digital, se abre uma infinidade de possibilidades. E teve uma arquiteta que olhou para isso e falou assim, caraca, vocês não estão sabendo usar. Que vocês vão conhecer com o nome Zaha Hadid. A Zaha, eu não sei se vocês sabem disso, mas a Zaha era super fã do Niemeyer. Ela, toda vez que vinha no Brasil, ela queria falar com ele, ela se inspirava muito nele. E se você olhar a arquitetura dela e a dele, a gente vê que tem muita coisa parecida nessa questão da plasticidade, nessa questão das formas curvas. Mas ela foi uma pessoa que falou assim, cara, a gente tem essa ferramenta toda de programas de informação. Por que a gente está repetindo, construindo construções iguais, de forma reta, sem uma possibilidade de ferramentas que auxiliem a gente nas construções mais fluidas, mais orgânicas, que é onde a gente traz a natureza. A natureza não tem ângulo reto. Quem criou o ângulo reto foi um homem. A natureza, ela é curva. Então, a gente se adapta, a gente é natureza, a gente se adapta muito mais às formas curvas ou onduladas. A gente é muito mais interessante. E a Zaha Hadid olhou para isso e começou e criou uma série de arquiteturas. E a Zaha Hadid foi muito criticada. O primeiro projeto dela a ser construído foi em 94. Ela já é arquiteta desde a década de 80, ou até antes. E ela trazia... E o primeiro projeto dela foi esse corpo de bombeiros da Vita. E quando eu olhei isso, falei, cara, nada mal se eu tiver mais de 20 anos de carreira e construir isso aí também, né? Mas ela não parou aí, né? Ela foi muito além e ela sabia usar, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, acabou saindo com o nome igual, né, gente? Desculpa. Essa imagem, ela usou o Grasshopper para construir essa forma orgânica, e a parte interna ele traz o Revit. Eles também, o escritório dela também desenvolveu o próprio programa de programação e para conseguir ter domínio, né, de toda essa forma que ela chegava. Mas ela soube usar essas ferramentas muito bem e questionar a arquitetura de forma de... Vocês podem fazer diferente, não precisa ficar repetindo formas iguais.
o tempo de agora, ele te dá a base para você fazer isso de forma muito mais otimizada e rápida. E foi atrás, mas a Zaha, ela teve formação em filosofia, ela foi influenciada por alguns artistas, e o processo criativo dela, eu não sei se vocês já viram, era isso daqui. E eu, cara, quando eu vi isso, eu fiquei tipo assim, não tô entendendo nada. Mas, quando você vê assim, cara, o seu processo criativo não é para os outros entenderem. Os outros têm que entender o que você vai mostrar como produto final para eles. Mas o que você cria como ferramenta para te auxiliar no seu desenvolvimento de uma ideia de projeto, ele pode ser de várias formas. E ela usava ilustrações, ela usava arte, e isso para ela fazia todo sentido, apesar de que até hoje não consigo entender tanto. Mas é muito importante quando você tenta essa experimentação e esse autoconhecimento seu do que qual é o seu centro estético. E isso é um processo, você não chega a conseguir essa experimentação, essa inovação de uma hora para outra. Foram pessoas que estudaram muito, tanto da parte teórica, tanto da parte técnica, para conseguir chegar a um embasamento que você vai questionar e começar a destruir o que é a minha identidade dentro da arquitetura e o que eu posso usar, o que tem no contexto, um contexto mundial que possa ser usado para arquitetura, e questionar o que eu posso fazer com isso. E eu acho que cada um tem se você pensar nos desenhos do Niemeyer, são desenhos extremamente orgânicos. São 3 linhas que ele faz. Cara, você olha ali, você vê o projeto, mas aquilo ali não quer dizer, não é uma planta técnica. Aquilo ali é o processo criativo dele. E eu acho que alguns arquitetos têm bastante isso, e às vezes é legal para as pessoas, assim, mais vocês que estão terminando a faculdade, buscarem também como é que é o processo criativo de vocês, e não tentar reproduzir algo que a sociedade está pedindo para vocês, ou algo que o mercado vai pedir para vocês. Lógico que a gente tem que responder, mas tipo, o processo criativo nosso, que a gente vai questionar o que é arquitetura e questionar também o que está sendo feito, o que pode ser feito diferente, é extremamente importante. E aí eu vou começar a falar do que a gente está vendo hoje. Eu vou falar de 2 institutos que estão fazendo muita coisa em relação à manipulação robótica, o uso de braço robótico, desde braço robótico, drone, para a construção. O ICD e o IQE, eles são institutos que pertencem à Universidade de Stuttgart, e lá eles estudam bastante sobre a forma de arquitetura ligadas aos materiais naturais. Isso, se eu não me engano, é fibra de celulose ou fibra de vidro, que eles vão estudar materiais ligados à natureza, para questionando assim um pouco esse uso de concreto, o uso de materiais que têm um malefício muito grande em questão ambiental. E eles começam a fazer estudos de engenharia e usando robôs para construir. Isso é um pavilhão. E eles usam todos os robôs, e os robôs deles são ligados a 6 eixos para construir. E o que foi interessante desse pavilhão é que ele consegue ter um apoio enorme, ele consegue vencer um vão enorme apenas com dois presos com dois botões fixos no chão, né? E ele venceu um prêmio, não lembro exatamente de quê, mas exatamente por isso, que ele conseguiu um material que consegue ter estrutura para se sustentar um grande vão. E o Instituto tem muita pesquisa em relação ao uso de robótica também, o uso de madeira, o uso da biomimética e de filamentos de vidro para a construção de arquitetura. E outro instituto que também está usando bastante é a Universidade de Zurique, que também usa
os robôs para a construção de arquitetura. E qual é a novidade do robô? É que você consegue ter uma precisão enorme com um tempo bem mais curto e se você começar a mudar os eixos dos robôs, você também pode criar uma arquitetura muito mais orgânica. E enquanto a robótica é isso. E a gente também tem a fabricação por subritação, que é pela CNC e pela Halter Laser, que é essas duas máquinas, elas retiram material para construir uma forma. E a CNC, ela está sendo muito usada, então não em larga escala na arquitetura, mas no design, para a fabricação de móveis. E a fabricação de móveis está sendo assim, tem muita gente, muitos arquitetos usando, e as possibilidades dela, não só elas, eu botei algumas festas aí para vocês verem que tem vários tipos de corte. É o que a gente estava conversando um pouco no começo, que ela pode ser, muitos Fab Labs têm esse tipo de CNC, mas às vezes não tem tão grande. Tem algumas empresas que vão ter a Halter maior. O Fab Lab geralmente tem uma Halter um pouco menor, que pode ser usado para mobiliário. E as Halters estão sendo usadas muito para fachada, muito para casa. E uma aplicabilidade dela na arquitetura é também da coisa que a gente estava falando no começo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que usa a fabricação digital, mas usa aberto, que é a WikiHouse. Essa empresa, ela questionou assim, eu posso construir uma casa usando a CNC de modo rápido e até chegar numa questão de habitação social? E eles começaram a construir um projeto de casa. Tem vários projetos do WikiHouse. Eu até dando uma olhada para preparar esse material para vocês, eu vi que está um pouco parado. Eu acho que o site está meio antigo. Eu não sei mais como é que está a relação, se a WikiHouse parou, mas existem outras empresas que estão produzindo esse tipo de casa. E uma das questões que, cara, eu fiquei muito encantada quando eu vi, é que quando você começa a pensar arquitetura de forma planificada, e você consegue ter um pouco domínio desse material, de você vai pensar num projeto, você vai pensar como você vai ter as peças desse projeto e você vai construir. E a CNC ainda responde muito, muito nisso. A gente tem domínio de toda a arquitetura, né? Um projeto que eu faço, entrego outra pessoa vai executar. Isso eu acho muito legal. E como vocês podem ver aqui, nessa imagem, vocês conseguem ver meu mouse? Alguém me responde. Vocês estão vivos? Eu ainda não estou conseguindo ver. Não vejo, não. Não vejo, Eu não? também não. Tá, não, só para dizer se eu vou falar então pela imagem. Nessa parte em branco, com a imagem em branco, vocês veem uma mesa com uma máquina em cima. Isso é a CNC. Logo à frente dela, você vê as peças. Isso é como se fosse a casa planificada. Você organiza a madeira, geralmente ela é cortada, depende muito do local, assim, ela tem uma dimensão um pouco padrão, e você vai tentar encaixar as peças ali. E aí você vai cortar não sei quantos tipos de peças, depende muito da sua arquitetura, e depois vai montar as peças. Se vocês virem aqui um pouco para a foto da direita, vocês podem ver que tem um arredondamento nas pontas. Exatamente nessa imagem aqui que está na parte central. Isso porque a fresa, que é o que corta a madeira, que também não precisa ser madeira, ela é redonda. Então, o corte nunca é em ângulo reto. Então, você tem que pensar uma maneira desse encaixe ser feito sem que precise ter um ângulo reto. Você pode cortar ali precisamente esse material, que é uma das vantagens da CNC, né? Esse corte milimétrico, esse domínio que você manda
um projeto no computador e essa máquina lê esse projeto de forma milimétrica e corta de forma milimétrica. E é um pouco diferente da marcenaria tradicional, né? Que você não consegue ter esse domínio. Começar que você não consegue passar para a máquina o seu projeto que está no computador, no mundo digital. E a precisão, ela é feita... É bem difícil ter essa precisão. E o que essas máquinas fizeram é que, se você... Antes, a arquitetura, ela tinha uma dificuldade muito grande quando você ia para uma forma mais complexa, uma forma mais orgânica. Agora, com a CNC, tanto faz para a máquina se ela vai cortar um ângulo reto, se ela vai cortar uma curva. Ela vai levar praticamente o mesmo tempo para fazer os dois. Então, você ganha, o projetista, ganha uma liberdade de forma que ele nunca teve. E alguns projetos, como é o caso da Wick House, ele pode ser construído em muito pouco tempo. E eu acho muito engraçado a foto aqui de baixo, que eu estava lendo no site que precisava de no máximo 2 pessoas ou 3 para montar. Aí eu cheguei na foto e tem essa galera aí montando a casa. Mas é basicamente isso, é encaixe. E se vocês forem procurar na internet algo como CNC Router encaixe, cara, é uma infinidade de possibilidades e de forma de você encaixar uma peça na outra sem que precise usar parafuso ou qualquer outro utensílio. E é só uma questão de visualização de projeto, né? Como você pode fazer isso a ponto de que uma peça fique presa na outra sem que solte e você consiga ainda chegar à arquitetura. Eu acho que essa casa é basicamente feita por encaixe, a Wick House, e acho que ela tem somente alguns parafusos no teto para encaixe das paredes. E até pensando, o Daniel falou um pouco no começo sobre a Clarice Rhodes. Ela fez a primeira casa fabricada digitalmente no Brasil. Foi um projeto de TFG dela, e ela questionou a Wick House, porque a Wick House é muito legal, mas é um projeto europeu. E a casa, como vocês podem ver, vou até voltar aqui, como vocês podem ver, é uma casa que não é muito, muito boa para a temperatura aqui do Brasil, que é super quente. Então, ela construiu uma casa que fosse adaptada para o clima tropical úmido, que é o nosso clima aqui no Brasil. Pode ser usado em outros lugares com esse mesmo clima. E ela fez isso, foi um trabalho de TFG dela, e ela fez isso com suporte do Lamo, que é o Laboratório de Modelagens Digitais da UFRJ, é um dos departamentos que estuda exatamente essa parte de fabricação digital, de indústria. É legal vocês ficarem de olho também, às vezes tem os cursos abertos, mas na verdade é um pouco raro e é muito disputado de vaga, mas é legal para vocês verem também o que está acontecendo aqui em questão de universidade, em questão de pesquisa. E agora eu começo a falar da fabricação aditiva, que é quando você adiciona um material, que é o que a gente estava falando no começo, que é sobre a impressão 3D. E a impressão 3D, você tem que pensar o objeto de forma com lâminas, porque a impressão, a máquina, ela vai imprimir esse objeto em camadas, seja um produto, seja uma casa, seja o que quer que você esteja projetando. E o que ele tem de bastante qualidade como é uma máquina, tem a menor possibilidade de erro. Dependendo do local, você consegue construir de forma mais barata do que das formas tradicionais, que exigem, às vezes, alguns outros equipamentos. E a velocidade de execução é muito alta. Você consegue construir uma casa em em algumas horas. E você tem uma possibilidade infinita de materiais para ser usados. Por exemplo, na primeira foto é argila,
segunda pauta, plástico, está usando polímero. Segunda é areia. A quarta, que está um pouco mais clara, é concreto. E além de outros milhares de tipos de materiais, você pode dizer, tem muita gente pesquisando sobre materiais que se pode imprimir e que pode ser usado como arquitetura. E aí eu chego na questão das partes negativas. Não é todos os materiais que a impressão 3D consegue... Não é todos os materiais, não é todos os elementos da construção civil que a impressora 3D está conseguindo, nesse momento, fazer. Elementos como piso, teto e tubulações tem que ser adicionado. Para alugar uma máquina dessa, numa proporção a proporção de custo de uma impressão 3D pequena, caseira, está até num preço bem legal, mas para ser construído como arquitetura é um investimento bem alto. Falta muito mão de obra qualificada, é uma ferramenta muito recente e a mão de obra ainda não conseguiu suprir isso. E você não consegue construir prédios muito altos, você não consegue uma arquitetura muito alta. E vocês podem ver que a maioria do que está sendo construído em impressão 3D é uma casa, é algo não acima de 2 andares, porque ainda não consegue estruturar esse material para sustentar todo o peso que necessita. E aí eu vou chegar nessa primeira casa, que foi construída, a primeira casa em impressão 3D, para vocês terem uma ideia de como isso pode ser feito. E levou algumas horas, mas aí, como vocês podem ver, precisou de outro material para construir o teto, e o piso está como laje, eu acredito que seja laje de concreto, mas para subir as paredes foi muito rápido, é uma construção muito limpa também. Isso foi feito na China. E a ideia, muita gente tem como ideia usar a impressão 3D nessa construção de casa para habitação social. Mas isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, que ainda não conseguiu chegar a desenvolver em uma larga escala, com tempo hábil e atendendo todas as demandas dessa área. Mas a ideia é, pelo menos aqui no Brasil, também ser usada para isso. E aí eu vou falar um pouco também sobre a biomimética para vocês. A biomimética, bio significa vida, mimética e imitação. A biomimética é a imitação da vida. E o que está sendo feito hoje em dia pela biomimética é a tecnologia que se inspira na natureza. A natureza, ela tem bilhões de anos fazendo teste e testando e botando e eliminando o que não deu certo. Então, essa evolução, ela chegou a uma natureza quase perfeita. Ela não precisa ela própria, ela se autossustenta. E todo esse conhecimento, a biomédica fala, gente, o homem precisa usar esse conhecimento, até porque o homem faz parte da natureza. E o que eu acho mais impressionante quando você fala na natureza, é que quando você pergunta algo para a natureza, você vai receber uma resposta. Mas o que perguntar? Se você perguntar para a natureza, por exemplo, como que ela faz o computador, ela não vai saber te responder isso. Mas se você perguntar para ela como você transmite dados, como você se comunica, vai ter milhares de organismos que vão poder te dar essa resposta. E uma das coisas que o homem não pode se tornar muito propenso a ensinar a natureza, mas sim aprender com ela, porque bilhões de anos, numa evolução de testando e experimentando com elementos orgânicos, e eu desafio vocês a pensarem numa pergunta, uma solução de um problema que a natureza não pensou nisso primeiro. E
eu li muito sobre a Gianni Brocco, foi a primeira pessoa que eu assisti uma palestra dela num evento, e ela falou nisso, eu falei assim, ela falou sobre biomédica, eu fiquei assim, impressionada, e fui estudar um pouco sobre isso, e vendo como a arquitetura estava se comportando em relação a isso. Foi um pouco decepcionante no primeiro, que eu estava vendo que muitos estavam sendo copiados, não era bem isso que eu estava procurando. Mas o que é importante entender é que, por exemplo, esse pássaro azul e amarelo, estava com um problema que quando o trem passava, ele fazia um barulho tão grande na cidade que ele começava a incomodar bastante. Só que o pássaro, ele tem uma ferramenta que ele consegue, o bico dele, ele entra na água e ele tem que pegar o peixe sem que espante os outros, o peixe que ele quer pegar e os outros que estão em volta, porque afinal de contas ele tem que se alimentar. E a evolução dele chegou a um ponto que ele entra na água sem fazer nenhum movimento na água, sem fazer nenhuma ombra, a ponto de pegar o peixe, até que o peixe não se expande e movimente. E começar a estudar como que funciona a aerodinâmica desse bico para que isso acontecesse, para reproduzir isso num trem que tivesse essa aerodinâmica e pudesse empurrar o ar sem fazer um barulho muito grande. E é um dos casos mais famosos da biomimética, que eles conseguiram isso, melhoraram não só a questão do barulho, como a questão de velocidade e otimização do trem. E outro caso muito impressionante, entre milhares de outros, é se você pensar no mosquito. Quando você é picado por um mosquito, você só começa a sentir a picada depois. Você não sente quando te morde. Ele bota o bico dele de uma forma na nossa pele que a gente não sente. E se estudar isso para desenvolvimento de agulha para vacina, que a gente pode ter uma agulha que entra na nossa pele e a gente não sinta. Isso é um pouco do que a biomédica está estudando. E na arquitetura? Na arquitetura, eu vou trazer um exemplo para vocês do Hotel Vutu, que é um hotel na Bahia. Esse hotel acabou não sendo construído, pelo menos até o momento, mas é um hotel que se inspirou em alguns elementos, organismos da natureza, para alinhar a arquitetura. E Vutu significa vento, na linguagem tupi. E uma das inspirações dele é dos arquitetos. Não só dos arquitetos, existem biólogos, engenheiros, arquitetos que se envolveram nesse projeto. É que o cão da padaria, ele vive numa área muito seca, de muito calor, mas ele precisa se manter a temperatura. E o que ele faz? Ele cava um buraco no piso e constrói um túnel, tem saída, exatamente para o ar passar por baixo e ele conseguir uma temperatura ideal. E aí eles começaram a replicar isso na arquitetura. Como é que você cria essa ventilação interna para que você tenha um ambiente um pouco mais fechado, mas que gere essa ventilação e gere um conforto térmico durante quase todo o dia. Não só eles se inspiraram nisso, mas também na estrutura do cacto, que o cacto ele faz um auto-sombreamento, é como se fosse brise, que ele tem uma estrutura meio que em estrela, né? Em planta ele é uma estrela, exatamente para ele conseguir manter essa temperatura dele mesmo, e eles reproduziram isso na arquitetura como brise. Um brise, assim, um pouco retilíneo do sol, não é um brise muito grosso, foi de botar um brise bem pequenininho. E outro animal que eles pesquisaram foi o tucano, que eu também descobri isso pesquisando sobre esse projeto, jamais imaginar isso. Que o bico do tucano ele é amarelo porque ele consegue manter a temperatura
pelo bico. Quando está muito quente, ele aumenta os vasos sanguíneos, a circulação de sangue no bico e fica um pouco mais avermelhado. Quando está muito frio, ele diminui. E eles trouxeram esse sistema de aumento de massa térmica e diminuição na cozinha do restaurante, criando uma estrutura no teto. Esse projeto é muito legal de estudar, de todas as soluções, assim como eles trouxeram a questão do teto verde, exatamente para não ter essa incidência solar direta na arquitetura. E eles tiveram que estruturar esse teto com um engenheiro para saber se ia sustentar, porque é bastante peso. Mas é incrível, assim. E outra arquiteta que está fazendo muita coisa legal em relação à impressão 3D e à fabricação digital é a Neri Oxman. Ela trabalha no MIT Media Lab, que pertence à Universidade do MIT, nos Estados Unidos. Ela é israelense, mas fez arquitetura em Israel e foi trabalhar no MIT. E essa estrutura, ela imprimiu materiais orgânicos. Ô, Daniel, tá acabando, é isso? Porque a outra live começa em 10 minutos. Tá bom. Então, só para ter em mente. Tá, beleza. Vou acelerar. Então, a Neri Oxman ela produziu essa estrutura que ela está imprimindo materiais orgânicos que se adaptam ao ambiente. E isso é teste, são ligados à universidade. E ela foi a primeira pessoa a imprimir materiais orgânicos e estruturar isso como arquitetura. Outras coisas que ela está fazendo, outras pesquisas em relação dela é a relação de o pavilhão por lavas, de como ele se constrói, quando ele vai mudando através da luz, começar a estudar o comportamento do material do organismo pela luz, e para guiar a silk significa seda, né, que eles constroem a casa, e também a questão de robôs com introdução de filamentos para construção bem mais rápida. Como vocês podem ver, esse material de fabricação digital, robotização, está muito ligada à pesquisa, à universidade. E esse foi um projeto da Universidade de Zurique, que ele questionou também a impressão de concreto, mas ele questionou também como que a gente tem essa capacidade dessas formas todas, por que a gente não cria um outro tipo de forma e pensar em questionar a estética do momento. E tem um momento que a programação também chega na arquitetura, com programas tipo Python, Grasshopper, e chegando a construir, um exemplo que eu dou do Grasshopper para a construção do ninho de pássaros. E um dos exemplos que eu vou dar é esse hotel, a fachada do hotel de São Paulo. Que até então essa era a definição que eu tinha. Arquiteto faz casas. Com certeza. Eu acho que a tecnologia também ajuda a questionar um pouco isso, que a arquitetura não é só casa, mas é você pensar uma relação urbana, uma relação com um edifício construído, com um objeto construído, né? Que não só precisa ser um edifício, ele pode ser um pavilhão, ele pode ser um móvel, ele pode ser uma fachada. Assim, por exemplo, esse projeto do Guto Requena, ele repensou exatamente isso. Foi uma restauração da fachada de um hotel da década de 70 em São Paulo, e ele construiu essa fachada. Se você ver a primeira imagem que está de dia, ele construiu no Grasshopper, estudando os sons dos ambientes da rua, do entorno, e ele começou a questionar, botou no programa, e o que está cinza o som tá bom, e vai ficando mais escuro, é muito barulho. E ele viu qual era o padrão do local, manhã, de tarde, de noite,
e construir uma fachada relacionada com isso. E começou a criar essa relação urbana entre arquitetura e pessoas. E não só isso, como à noite, o sistema ele começa a iluminação relacionada com um aplicativo que eles mesmos criaram, que era para as pessoas se relacionarem com o edifício. Eles criaram um aplicativo desenvolvido por programadores, que você fazia desenho, ou você soprava, ou você conversava com o aplicativo, e ele reproduzia a forma no edifício. Para quem não conhece o Guto Requena, é esse que está na foto. E é um escritório que trabalha muito essa questão da programação com arquitetura. E desculpa, gente, vou correr um pouquinho para terminar a tempo da outra. E a gente também tem a realidade aumentada. A realidade aumentada é diferente da realidade virtual. A realidade virtual, por exemplo, é o nosso modelo do Sketch, que a gente faz ali, seja no Sketch, seja no Revit, seja no AutoCAD, é um modelo que só existe no mundo virtual. E a realidade aumentada é quando esse modelo virtual ele vai para o mundo real. E os aparelhos, e computador, smartphone, tudo isso contribuiu para que esse avanço pudesse ser concedido, né? E está sendo usado tanto para a questão de visualizações, tanto para cliente. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá, vou continuar então. Tanto para a questão de visualização de objetos, tanto questão de visualização para clientes e colaboradores, como para entendimento da construção civil. Para você chegar para a equipe de execução e mostrar como é que isso funciona. E aí a gente também tem a inteligência artificial na arquitetura. Tem alguém tentando falar alguma coisa? Ou... Não, eu ia comentar só rapidamente que a realidade aumentada também pode ser utilizada, por exemplo, no patrimônio, para ver alguma coisa que já não existe mais, ou para ver algum processo de transformação de algum lugar. Tem várias aplicações interessantes e possíveis em cima disso, né? Tem aquele muro de Berlim, que você tem um aplicativo que você pode ver onde era o muro de Berlim antigamente, bem legal, mas pode continuar. É exatamente isso, quando você consegue ajudar na visualização para clientes e para pessoas em geral, né? Você pode, inclusive, fazer um projeto, mostrar como vai ficar na fachada, ou exatamente, cara, excelente seu comentário, né? Para ver como é que era no passado, né? E a inteligência artificial também chega na arquitetura. Inteligência artificial, como uma definição bem ampla e básica, quando o robô ele raciocina como o homem, porque como funcionava até agora, a gente cria uma regra e fala para o robô executar essa regra. Se uma pessoa clicar 2 vezes nesse botão, você fala não, e o robô vai seguir essa regra. Tipo, o programa ele é bem burro, ele faz exatamente o que a gente manda. E na inteligência artificial, a gente está ensinando o robô a raciocinar como a gente. Através do quê? Através de muitos dados, através de uma rede em nuvem e através de computadores que suportem tudo isso. Por isso que existe a questão dos dados hoje, está muito importante, porque para a inteligência artificial funcionar, precisa de muitos dados. E tem algumas áreas subexpostas, umas áreas ligadas à inteligência artificial, que é o machine learning, que em português significa aprendizagem da máquina, que é quando você treina a máquina com os dados enviados para ela chegar à conclusão de forma autônoma, ou seja, a máquina vai estudar a partir daqueles dados e vai chegar a decisões de forma própria, ou seja, se uma pessoa apertar 2 botões, ela não vai responder não, ela vai começar a ter outros tipos de resposta que ela mesma vai criar a partir dos dados, sei lá, de comportamentais. Será que a pessoa demorou muito tempo apertando? Será que ela pensou muito? E aí ela começa a interagir. E o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é bem mais complexo. Quando a máquina ela chega a resultados bem mais complexos, em diferentes camadas, é muito parecido com o raciocínio humano, que a gente raciocina com vários neurônios, né? Só que ela vai chegar a isso com pouco ou nenhuma supervisão. E
isso é muito que a gente está tendo na questão de que está nas nossas vidas, na questão de redes sociais, né? As redes sociais, elas escolhem o que a gente gosta a partir dos dados que a gente dá para ela. E o processamento de linguagem natural é assim, quando você fala com o celular, você fala com o Google, ou você fala com esses aplicativos tipo Alexa, ou algo do tipo, a nossa fala, a gente está falando várias línguas, ela tem que ser decodificada com o computador. Isso é o processamento da linguagem natural. E infinitos problemas em relação a isso, em relação à segurança também. E muita questão de segurança de dados está sendo visto, e muito questionamento em relação ao próprio preconceito diante dos dados, porque a gente pode imaginar que a maioria dos dados que a gente tem hoje em dia são de homens brancos, e isso é extremamente questionável, né? E quando dados estão sendo vendidos. Mas, enfim, na arquitetura, isso vai ser feito como design generativo, que o design generativo, antes do computador, era uma ferramenta para você trabalhar. E com o design generativo, o computador ele se torna um coautor do projeto. O design generativo é como você botasse dados. Ele se liga ao design paramétrico, onde você lida com parametria, ou seja, colocando dados no computador, e você vai chegar o computador, ele vai te dar, o programa vai te dar várias soluções. Por exemplo, essa ponte de pedestres em Amsterdã, foi dado alguns parâmetros e eles queriam saber qual era o formato estrutural para usar menos material possível na ponte. E aí o programa de design generativo vai dar várias opções que isso pode ser feito. Aí o parâmetro quero saber qual vai ser a menor quantidade de materiais. Isso quem diz é o projetista, qual vai ser o parâmetro, o que ele vai dar de informação para o programa. E a máquina vai dar infinitas possibilidades que a gente levaria horas de testes testando o que isso pode ser realizado em minutos, através de dados. O outro exemplo, que é esse escritório da Autodesk, Toronto, eles partiram de parâmetros de fluxo, o que é bom no escritório, né? Como fluxo, como concentração, como iluminação, e botaram isso no parâmetro, e por design generativo eles chegaram a várias soluções de layout e vão começar a escolher o que mais se adapta, chegar a soluções que nem poderiam ser pensadas. E a internet das coisas. A internet das coisas é todo o controle dos objetos que a gente não tem como ligados à internet, mas que passam a ser ligados à internet. Tipo geladeira, tipo cama, vaso sanitário. Ele tem uma possibilidade de conforto de você estar fora e acessar o seu celular e ligar, por exemplo, o seu ar-condicionado da sua casa para quando você chegar, e como provar tarefas repetitivas. E ele também está sendo estudado como ligado à inteligência artificial, não só para descobrir, por exemplo, usar vasos sanitários para detectar doença, ou também usado com geladeira para, por exemplo, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, um idoso que não consegue fazer compra, geladeira, saber quando precisa de algum alimento. Alguém? Pode continuar, Mari. Tá. E outra questão negativa em relação a isso tá acabando, tá, Daniel? É a questão do vazamento de dado e a necessidade de preparar uma infraestrutura. E é nisso que o 5G é tão importante. O 5G está sendo preparado para atender a internet das coisas. E por último, outra, também não é exatamente ligada à arquitetura, mas está muito ligada às smart cities, que são as cidades inteligentes, que é esse mesmo conceito da internet das coisas, só que ligado à infraestrutura urbana. Tipo, você vai criar um sistema de coleta de lixo, por exemplo. Barcelona fez isso, criou um sistema de fluxo de coleta de lixo, não necessariamente é digital, mas a digitalização também ajuda bastante, ou diretamente de criação de sensores nas cidades para checar a qualidade do ar e saber quando atinge o tal gráfico, ou testar a qualidade do tráfego, ou prestar atenção em sinais que ele pode ter. Quando uma pessoa não precisa ter sempre o mesmo tempo no sinal, mas de madrugada, por exemplo, que o fluxo diminui, o sinal pode ser
pode ser um tempo maior, ou ele para sempre que uma pessoa chega, e é esse fluxo urbano dentro da cidade. E, por fim, eu procurei essa frase assim, do Norman Foster, que ele fala: o lápis e o computador são, se deixados por conta própria, tão burros enquanto inteligentes quanto as pessoas que o guiam. Que é para vocês entenderem também a tecnologia e todos os equipamentos como algo que facilita a vida de vocês, uma ferramenta. O que vai fazer vocês serem arquitetura é todo o aprendizado teórico que vocês têm, toda a possibilidade de criação que vocês têm, os testes, o que você vai procurar por informação, o que vai fazer você respeitar o trabalho dos outros, todo o diálogo que você vai querer desenvolver com outros profissionais e outros arquitetos em relação a isso. É isso que mostra o embasamento do que vai ser o criado projeto, porque pode ter uma pessoa com todos os equipamentos do mundo, com uma tecnologia excelente, fazendo um projeto extremamente ruim, e alguém que não tenha tanto equipamentos com isso, por exemplo, do Audi, com pouquíssimo equipamento, criou a Sagrada Família. E é uma mensagem que eu deixo, gente. Muito obrigada. Desculpa o atraso, Daniel. E é isso. Alô? Eu tô mudo aqui falando sozinho, gente. Oh, meu Deus. Fica tranquilo com relação ao tempo. As pessoas já da segunda live já estão aqui presentes. Inclusive, já mudei o fundo em homenagem a elas. Né? Aqui uma obra do Francis Queré que ilustrou a arte desenvolvida pela Larissa. E é um pavilhão do Francis Queré. Eu não lembro exatamente qual pavilhão é, mas eu acho muito interessante. Eu acho que é o Serpentine. Não tenho certeza. É o Serpentine. Isso. Perfeito. E, bom, eu queria parabenizar pela sua live incrível, agradecer, você falou coisas assim, que eu pensei assim, nossa, eu nunca imaginei que você fosse abordar tantos temas em tão pouco tempo. Você falou da construção da Catedral de Gaudí, você falou sobre o processo tecnológico por trás de muitas obras, inclusive Zaha Hadid. Você falou sobre aquela questão que eu achei sensacional, você falou sobre biomimética, eu não imaginei que você fosse falar sobre isso, e citou a nossa colega, Alessandra Araújo, que eu ainda trarei para conversar com vocês. Né? Eu tentei trazer da outra vez, não conseguimos por causa da agenda dela, que é muito tumultuada, mas ainda vou dar um jeito de trazer essa mulher para cá. Ela é incrível. Ela é incrível, vocês precisam conhecer ela. E você falou também, além dos processos tecnológicos que nós temos de construção, né, CNC ou aditivo, que nem você mostrou, ou mesmo esses outros experimentos ali, outras experimentações assim, que são experimentações riquíssimas, né? Então, assim, trouxe aí várias reflexões à tona. Infelizmente, o nosso tempo está muito corrido, a gente já está 5 minutos atrasado. Então, o que eu vou fazer, Mari? Eu estou pensando aqui, de repente, eu passo o teu contato para o pessoal, né? Para quem te interessar, e aí você pode bater um papo com essa galera, né? Com mais calma, né? De repente, a gente marca um outro dia também. Você tem mais uma apresentação, não tem? Tem. Então, não, pode ficar à vontade. A gente pode marcar, assim, o contato está também aberto. Quando qualquer pessoa quiser falar comigo, pode entrar em contato. Pode passar meu contato. É sensacional. Ela tem uma experiência incrível com isso. Vocês já viram a bagagem que ela trouxe. Então, isso vai ser uma troca muito, muito rica, né? Parabenizar pelo trabalho, tá incrível essa sua exposição, eu jamais faria melhor, sério mesmo. Fala sério. Não, com certeza. Você conseguiu concatenar o assunto de forma muito organizada, então parabéns, tá incrível. E, pessoal, depois a gente conversa sobre isso, né? Eu tô fazendo uma breve transição, porque agora a gente vai começar uma outra live também, muito importante, né? E eu vou fazer o seguinte, então. Mari, se você quiser, continua, o tema é super pertinente, a gente vai falar sobre raça e gênero na arquitetura, então, se quiser continuar, fique, né? E temos convidados especialíssimos também. E, mais uma vez, parabéns, muito obrigado,
E, gente, vamos fazer esse esquema de mandar as perguntas depois, ou eu mando o contato dela, tá tudo bem, tá? É que só realmente ficou corrido por causa desses imprevistos técnicos que ocorreram logo no começo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Desculpa aí o pessoal da Nova Palestra pelo atraso. E eu vou ficar, sim, super interessado, também muito ligado à tecnologia, toda essa questão. Eu vou desligar aqui o áudio. Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Obrigadão, gente. Você foi incrível. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou interromper a gravação da primeira live. Eu estava tentando fazer a transmissão